Né? Quando o bebê se sente atendido, eu me supri. Né? Quando o bebê não se sente atendido, talvez ele comece a perceber que foi o lado de fora que não me atendeu, foi o não eu. Né? Ou seja, como externos ao bebê e como prolongamentos dele. As pessoas, o meio ambiente não são parte do bebê, mas ele não tem essa distinção tão nítida. O que é eu e o que é não eu ainda não tem fronteiras bem definidas. A vivência que o bebê teria das pessoas, dos objetos externos ao seu eu, foram chamadas por Kohut de self-objects, ou objetos eu, ou objetos do eu, ou objetos para o eu, ou a serviço do eu. Essa necessidade ilusória de que não haja fronteiras entre o eu e o não eu se repetiria e se atualizaria em intensidades variáveis na vida adulta. Então, realmente eu acho importante a gente marcar, até em respeito às diferenças, né? não procurar dizer, não, mas é tudo a mesma coisa, é tudo mais ou menos parecido. Não é, porque senão a gente não precisava estudar. Além de Freud, Klein, Bion, Winnicott, Lacan, Fermat, Ferenczi, Kohut, ninguém. Né? Eu acho importante perceber que mesmo quando esses grandes nomes, esses grandes teóricos dizem coisas que nos parecem parecidas, assemelhadas, eles precisaram dizer de outra forma. Muito provavelmente com o que eles puderam observar na clínica em suas autoanálises. Sem dúvida alguma, um dos fundamentos da teoria freudiana é a autoanálise. Como um dos fundamentos da teoria kleiniana é muito das vivências pessoais dela, e Kohut era um grande narcisista, segundo quem me conheceu, quase insuportável. Dr. Rinaldo, que trouxe muito Kohut para o Brasil, conheceu pessoalmente antes de ler a teoria dele num congresso e achou ele insuportável. Enfim, ele tinha que trabalhar isso a vida inteira. Por favor. Claro, creo que también es interesante en el diálogo ver como diferencias de registros, porque cómo atiende la madre a su bebé, fenomenológicamente puede ser observado, pero el inconsciente materno no es objeto de observación. Es decir, si o recauque, ¿no? La represión para nosotros es o recauque. Está bien estructurada una madre, ¿no? Si es una neurótica o si es una madre psicótica que toma al niño como su objeto, ¿no? Una mirada desde el otro lado y desde lo inconsciente. ¿Qué lugar tiene ese niño para esa madre? ¿Qué lugar tiene el padre, el hombre, ¿no? Para esa madre? O Kohut fala até da presença da imago paterna da mãe, no modo como ela lida com o seu bebê, com sua criança. E o que eu queria acrescentar também não é do Kohut, e eu sinceramente não me lembro aonde eu li, não sei se foi no Christopher Lasch, mas enfim, alguém uma vez fez uma observação, além da que eu trouxe do Lasch, sobre o narciso contemporâneo que se mira mais em busca dos seus defeitos do que da sua autoadmiração. Também uma observação, porque na medida em que os mitos são polissêmicos, né, nós podemos dizer que Narciso, quando se olha nas águas do lago e se admira e se adora, quem está dizendo isso somos nós. É evidente que Narciso não sabe que aquela imagem é dele. Isso é fundamental numa outra compreensão do mito. Porque se ele achasse que ele era aquela beleza toda, ele sai de lá feliz da vida. Ele fica apaixonado por um outro que é um eu. Quer dizer, esse paradoxo que se repete na origem por isso o mito é polissêmico, e eu acho que isso realmente sim, é uma outra abordagem, é diferente, né? E especialmente eu acho que para a clínica, quer dizer, eu acho que existe uma teoria bem fundamentada, eu acho que existe até um outro paradigma na psicologia do self, eu acho que existe até uma outra metapsicologia, eu acho que ainda se abriga dentro do grande guarda-chuva freudiano, né? Mas muitas vezes por oposição a muitas outras escolas, embora haja grandes afinidades, né? Por exemplo, com Winnicott, claramente. Né? Então, acho que é importante a gente pensar, porque, na verdade, na hora da verdade, da clínica, né, a gente vai trabalhar com o que a gente puder. E muitas vezes vai ser com a gente mesmo e eventualmente, algum resquício teórico completamente diferente da minha preferência pode me socorrer em um momento extremamente difícil. Né? Eu contei uma vez no congresso, desculpem os que já ouviram essa história,
né? Mas me marcou muito. Uma paciente que entrou em surto psicótico e teve uma tentativa de suicídio muito grave, não morreu realmente por acaso, porque havia um filho com uma relação simbiótica que ia dormir fora de casa e não dormiu naquela noite e encontrou a mãe. Enfim, ela estava enganando o psiquiatra, ela estava enganando o psicanalista, melhorando de uma depressão grave, sozinha, porque na verdade ela estava guardando todos os remédios para tomar de uma vez, como de fato tomou. E depois ela entrou em mania, um surto maníaco, e uma vez ela foi à consulta com um acompanhante, e na época aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, uma música popular que fazia muito sucesso, da cantora Rita Lee, tinha um versinho que dizia: não me provoque, é cor de rosa choque. Rosa choque, um rosa forte, né? E ela estava toda de rosa e entrou cantando a música e tirou a pullover e tirou a calça e ficou de calcinha e sutiã e começou a tirar o sutiã e apontou para o divã e dizer: então, não vamos? Né? E eu estava... Isso não foi tão rápido como eu estou contando, era um jogo de sedução, cantou a música, dançou, pintou, bordou, e eu muito constrangido, né? E em algum momento eu me perguntei: mas por que eu estou tão apavorado? Por que eu estou tão assustado? Esse desejo é o dela, não é o meu. E aí eu consegui formular alguma coisa que eu acho que posteriormente eu pude ver que era ligado a uma teoria kleiniana de identificação projetiva. O que eu disse foi assim: por que eu tenho que querer o que você está querendo? E foi suficiente para ela. Ela ficou muito chateada, né? Mas ela vestiu a calça, vestiu a pullover e deitou no divã. Não me pergunto o resto da sessão, porque já é demais, não me lembro. Mas houve uma sessão, houve alguma coisa. Quer dizer, eu acho que esse foi um momento também, uma marca difícil, né? Uma confrontação difícil, em que eu trabalhei, a posteriori, que eu disse: eu trabalhei com o quê? Eu estava assustado com o quê? Eu estava assustado com o desejo dela, né? Mas eu não ia ser o analista que ia transar sexo com ela, né? Então foi só isso que eu disse, tão simples ao mesmo tempo, né? Mas se você for ver que teoria me instrumentou nessa hora, a identificação projetiva, né? Então eu acho que a gente recorre a todos os santos, né? Vamos abrir então. Quem é que gostaria de fazer perguntas? Se a gente circular aqui. Claro. Quem se habilita? Ney Marinho, por favor. Bem, eu gostaria de agradecer aos colegas as excelentes comunicações que fizeram, e em particular a Laura, todo o esforço de falar de um bom português, e meu muito obrigado. Eu tinha duas perguntas a fazer, uma ao Galego e uma à Laura. Ao Galego, eu gostaria de pegar uma casquinha aí, até para minha apresentação de tarde. Qual a característica da narrativa fílmica que o Galego, como psicanalista e crítico de cinema, vê na sua relação com a psicanálise? Quer dizer, o que o cinema propicia como narrativa à escrita, no sentido amplo da palavra, psicanalítica. E a Laura, eu queria lembrar, é mais um comentário e ouvir a opinião dela também, que nessa descrição da pós-modernidade, dos nossos tempos, curiosamente, a psicose e a loucura foi para segundo plano. Eu acho até que o nome não se usa nas classificações atuais. E eu não estou defendendo nosologia, em hipótese alguma, mas a loucura existe. E eu lhe queria lembrar que o comentário do Lacan sobre esse superego, né, que exige o gozo, é o mesmo comentário do Schreber. Quer dizer, uma das grandes queixas do Schreber de Deus é que Deus exigia o gozo. Então, eu gostaria de ouvir a Laura sobre o banimento da loucura ou da psicose nas
discussões ou nas reflexões atuais. Vocês querem? Então, por favor. Mais perguntas? Tem alguém mais? Você pode sugerir? Fala. Já que está demorando um pouquinho, não seria bom que ela fosse responder? É que ela pediu para ela que pediu para a gente esperar mais um pouquinho. Ninguém está lendo a pergunta, só você Vamos fazer. Você quer responder? Ney, eu gostei muito de ser chamado para falar aqui sem ser obrigatoriamente de cinema, porque, né? E uma vez eu fui numa sociedade lacaniana em que eu fui chamado e achei que fui... Na verdade, eu fui substituir um rapaz da crítica de cinema e achei que ele sugeriu o meu nome porque o filme tinha um bom material para pensar, a se articular com teorias psicanalíticas. E quando eu cheguei lá, a colega que coordenava o evento ficou muito constrangida quando descobriu que eu era psicanalista, porque ela disse que tinha uma pessoa chamada para falar psicanaliticamente. Aí eu disse, não tem problema. Na primeira parte fala o Mr. Hyde. Na segunda parte do debate, Dr. Jekyll vai entrar em ação também, né? E assim foi. Na primeira parte eu só falei história do diretor, etc. e tal. Depois a moça falou sobre psicanálise e na hora de conversar, conversamos sobre tudo. Eu trabalho com essas duas coisas de uma forma bastante distinta, até porque para onde eu escrevo sempre me foi solicitado que não puxasse muito para a psicanálise, porque não é o foco do site. Evidentemente, quando passa um filme como Um Método Perigoso, eles perguntam se eu quero comentar o filme, porque acham que eu posso acrescentar mais informações e tudo mais. Porque a tua pergunta é bastante complicada, porque a narrativa fílmica em si tem milhões de livros sobre isso, a abordagem semiótica, a sintaxe cinematográfica, e aí a questão fundamental é a questão da imagem. E aí a gente tem que concordar com o velho Freud quando não quis patrocinar o projeto que resultou no filme Segredos de uma Alma, do Pabst, porque o Freud dizia que o cinema, na época era mudo, era silencioso, né? O cinema não podia representar a terapia pela palavra, porque o cinema era mudo. Mas depois o cinema passou a falar. Mas o Freud, acho que na verdade ele não se interessava muito sobre cinema, né? Quem se interessou primeiro sobre cinema foi Lou André Salomé, né? E obviamente os dois colaboradores do filme, o Carl Abraham e o Hans Sachs, que aparecem no filme Silencioso como consultores científicos, né? Então, quer dizer, uma coisa, inclusive, é a narrativa do cinema mudo, que é uma narrativa essencialmente da imagem. É a imagem que tem que narrar o evento, o fato, né? Embora eles precisassem, volta e meia, usar os intertítulos. Inclusive havia uma certa briga entre os cineastas. Eu uso pouco os intertítulos, você usa muito, né? Porque o privilégio era da imagem. E para o Freud também, o trabalho da psicanálise é um trabalho oposto, né? Quer dizer, tem uma frase bonita, acho que é do Pontalí, que diz que a psicanálise foi construída sobre a ruína da imagem, porque o analista recebe a narrativa do sonho, que é uma representação imagética, mas que ele vai ter que recolocar em palavras na interpretação para o paciente. E o cinema seria essencialmente, nas suas origens pelo menos, uma arte visual. Então existe muito trabalho psicanalítico muito bom sobre o roteiro do filme, sobre o enredo, sobre a história. E a coisa às vezes fica bem mais sofisticada e bem mais complexa quando a ênfase é sobre a narrativa visual, né? Aí tem toda uma série de abordagens que eu acho que não cabe aqui no momento, quer dizer, o cinema como sonho coletivo, né? Quando ainda é em salas de cinema, com o tempo passou a ser uma coisa individual, né? A gente pode se perguntar se o filme visto sozinho por uma pessoa em casa é coletivo ou é até masturbatório. Aliás, eu li há pouco tempo li essa semana uma matéria que 70% dos homens japoneses preferem o sexo masturbatório ao sexo com parceiras.
né? Então é o filme pornográfico, é o site pornográfico, a masturbação, e é muito melhor assim, eles dizem, estão muito satisfeitos assim, né? Quer dizer, tem toda uma questão dessas imagens, seja do cinema, seja da televisão, seja da internet, seja nas ruas, né, as propagandas, essa questão da imagem, que é uma parte importante para a gente pensar como que a gente lida com isso, né? Então, acho que a tua pergunta merece um livro, eu não vou prosseguir não. Obrigado. Miguel, então, ela quer aguardar mais um pouco, se tiver alguém querendo perguntar? Bom, eu queria parabenizar os dois, em primeiro lugar, pelas apresentações. E assim, gostei particularmente quando a Laura ressalta as diferenças entre o Chieri e o Galego propuseram, né? Eu não creio, Laura, que seja propriamente ir para definir uma apresentação de um jeito ou para definir uma apresentação de um outro jeito. Mas há uma tensão entre essas duas maneiras de apresentação que era sobre o que eu queria falar um pouco, né? Porque eu acho que esse risco ele está presente em toda forma de teorização, em toda forma de clínica, inclusive, né? Que é o risco de a gente se satisfazer em transformar a psicanálise numa espécie de narração, de uma narrativa do desenvolvimento. A gente começa desde o mais, do menos organizado para o mais organizado, né? Então, quer dizer, o processo psicanalítico seria um processo de levar o menos organizado para o mais desorganizado. E as teorias todas ficariam marcadas, portanto, por esse selo desenvolvimentista. Esse eu não creio que seja um risco que exista numa escola e não mais em outras. Acho que isso está presente em todas as escolas. E a tensão que eu acho que há, então, entre as duas apresentações, me pareceu dessa forma. Quer dizer, acho que ela pode ser formulada dessa maneira, né? Quer dizer, ou seja, de como há uma necessidade de uma constante atenção para que a gente não caia nesse engodo de querer transformar a vida, ou até mesmo a teoria psicanalítica, numa espécie de processo de desenvolvimento, né? Onde a gente sabe aonde vai chegar e sabe quais as etapas que têm que ser percorridas para que a gente saia do menos maduro para o mais maduro, do falso para o verdadeiro. Tem uma correspondência do Freud, que aliás quem cita isso numa tese de doutorado é a Nádia Sério, agora eu estou esquecendo o nome do paciente do Freud com quem ele se corresponde, e que é muito dramática a correspondência, porque num certo momento ele diz que a análise que ele fez com Freud trouxe para ele o que ele tinha de pior. Então, eu acho que manter essa tensão, essa diferença, né, que impeça que a gente formule a psicanálise desse modo de desenvolvimento, quer dizer, como se fosse só uma técnica de aprimoramento, uma técnica de melhoramento do ser humano, né? Eu acho que é um risco grave e que me pareceu assim, presente no modo com que vocês dois apresentaram os trabalhos. Obrigado. Empiezo comentando lo que decía Miguel y después lo que comentaba Ney. Me parece siempre buenísima la advertencia que haces, Miguel, porque no solo por lo que tiene que ver con la práctica de llevarnos a algo de mejoramiento adaptativo, sino también por el riesgo de cada teoría de pretenderse totalizadora, ¿no? Entonces siempre el tener que luchar contra las trampas del yo y de la conciencia es permanente, ¿no? Y toda teoría tiene ese riesgo, sí, me parece, estoy de acuerdo. Es una cosa. Lo otro, Ney, que preguntás, es difícil lo que me preguntás. A mí me parece que el psicoanálisis es como que hay modas también, como la medicina, ¿no? Con los bebés, ahora hay que ponerlos boca arriba, antes era boca abajo. Cuando yo me empecé a formar, todos eran borderline, y los adolescentes eran considerados borderline. Después se dejó de hablar bastante de los borderline, la psicosis tuvo más lugar, y a mí me parece que en este momento nosotros hicimos una revista
cuando yo estuve en la dirección de la revista uruguaya, la última la dedicamos al tema de la perversión, porque lo que parecía que había pasado a ser mala palabra, aunque la palabra en sí no sea buena, pero es la que tenemos, era lo perverso, los aspectos perversos. Inclusive no se mencionaba, se dejaban de lado aspectos perversos en la neurosis, como muchas veces encontramos en la clínica, ¿no? Esto que tú decís del olvido de la psicosis me sorprende, no sé, tal vez haya algo local. Contame un poquito más, porque nosotros en la asociación nuestra, en Uruguay, el tema o el trabajo sobre la psicosis, los modos de abordaje y de trabajo con pacientes psicóticos tiene su lugar, está presente. ¿Aquí no? No. Não entendeu, Laura, eu gostaria de dar como exemplo que durante muitos anos, na nossa associação internacional, teve uma comissão permanente de pesquisa sobre psicose, da qual eu fiz parte, junto com o Green, com Isabel Siquier e com Zaharoff, da Argentina, e já faz umas 4 gestões, eu acho, que foi dissolvida e não se apresenta, não há um espaço específico, por exemplo, para discussão sobre as psicoses nos nossos congressos. E mesmo há uma certa tendência de tirar da terminologia o termo psicose no caso da psiquiatria, né? Foi retirado, se eu não me engano. Quer dizer, eu só estou comentando isso, não que eu esteja defendendo entidades mágicas, como denominadas assim, um assado, mas que há um afastamento da reflexão sobre a loucura, eu acho que há. Lo que contás parece un sintoma de eso, ¿no? Eu queria comentar a fala do Miguel, né, no sentido de que é evidente, se eu entendi bem o que ele trouxe, é o risco de uma psicanálise ortopédica, corretiva e principalmente moralista, né? E eu acho que não é essa a questão. Quando a Laura apontou, o momento que ela disse, acho que temos uma diferença, foi quando ela leu sobre o assassinato necessário e impossível, né, da representação narcísica primária, né? Então, por exemplo, exatamente o modo, a prática, né, de trabalhar com cada paciente, evidentemente, será diferente. Mas tentando falar de um modo um pouco mais teórico, né, sobre uma teoria de uma prática psicanalítica, né, exatamente a questão corrutiana seria de não promover nenhum assassinato, pelo menos a curto, médio, quem sabe longo prazo, né, mas de tolerar o que é muitas vezes intolerável, que são exatamente os investimentos narcísicos do paciente no objeto analista, que é meio fora, meio dentro, meio minha continuação quando parece que estamos juntos, concordando, e meu horror quando estamos discordando. Quer dizer, esse interjogo, né? Quer dizer, a proposta corrutiana de tolerar a idealização ainda me parece revolucionária, né? Ao contrário de como quando eu comecei a trabalhar, que a orientação dos melhores supervisores era: isso é idealização, você tem que trabalhar contra a idealização. Tolerar essa idealização, muitas vezes, é insuportável. A gente interpreta, para com isso, menino, e não pode ser. Esse assassinato necessário, eu acho que é mais impossível, às vezes, do que necessário. Tá. No, es que la diferencia, no, me gusta mucho lo que decís, porque era aquella técnica kleniana. Tras la idealización está la persecución, y bueno, por ahí seguía. No, la diferencia es que para mí eso no es del paciente, es de todos, ¿no? No solo de los pacientes narcisistas, con estas fantasías.
y estas transferencias masivas idealizadoras, sino que es un hecho de estructura de cada uno de nosotros, ¿no? Y que es imposible, luchamos con eso todos nosotros. Eu lembro que a gente aproveitou muito das várias visitas da Joyce McDougall, né, que tem essa, eu diria que a postura da Joyce frente àqueles pacientes, com aquelas histórias que a gente categorizaria como bizarras, né, histórias sexuais, que a gente chamaria de superversões, ela chamava apenas de neossexualidades e dizia que eram muito criativas. Quer dizer, essa capacidade de tolerar, de acolher, de absorver, que eu acho que nem sempre nós vamos ter para todos os pacientes. A verdade é essa, a gente tem que saber, a gente não é um analista para todas as estações, nem para todos, como não existe uma teoria para todos os seres humanos, né? Nem todas juntas dão conta, e não vai ser cada um de nós que vai dar conta de todo paciente que se nos chega, e muitas vezes a gente se engana numa avaliação inicial de aceitar um paciente, às vezes esse trabalho vai ser muito mais oneroso, às vezes até consegue ir em frente e às vezes não, às vezes tem um desfecho insatisfatório, eu não digo bom nem ruim, insatisfatório, infeliz, amargurado para ambas as partes, né? O que pode ser muito, muito ruim, especialmente para quem está no papel ainda de paciente, né? Uns 3 minutinhos. Alguém quer fazer uma pergunta? Fernanda, então com Fernanda eu vou encerrar. Fernanda, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer aos dois apresentadores, foram riquíssimas as apresentações, eu gostei muito. Agora eu queria abordar especificamente algo que Laura falou e que eu acho que é algo muito importante para nós pensarmos, que é a moda em psicanálise. Eu acho que esse é um aspecto importante, porque eu acho que é um aspecto do establishment. E que nós, como analistas, nós temos uma tendência a nos situarmos como o olho de Deus, de fora da cultura. E, no entanto, nós somos parte, né? E nós funcionamos também dentro da dinâmica que orienta a cultura, a vida coletiva e nós como grupo. De modo que eu acho que é importante nós termos essa possibilidade de crítica ao que seria moda como expressão, não é, de algo que é uma manifestação, um fenômeno grupal e que eu tenho a impressão que justamente que digamos, obscurantista ou que impede, é reacionário em relação ao surgimento do novo, do original, do que poderia ser trazido pelo indivíduo criativo. Era isso. Então, agora a gente vai terminar, mas tem um café. E eu queria agradecer o Danilo e a Laura por estarem aqui conosco, e vocês todos também, porque ontem a noite foi lindíssima, acho que alguns de vocês pôde estar presentes, e hoje também eu espero que seja um dia bem bacana para todos, né? Então, muito obrigada. Vamos aproveitar ainda até o final do dia, às 5h30, tem o samba de Carlos e tudo.